Bom dia a todos! Hoje estamos aqui no jornal Elas na Ciência em comemoração do Dia Internacional da Mulher, que ocorre dia 8 de março. O Dia da Mulher ganhou visibilidade em 1908 após uma tragédia matar 129 mulheres em uma fábrica em Nova York, por conta de um incêndio. Hoje teremos duas presenças ilustres que vão ser entrevistadas agora e você vai acompanhar tudinho de perto. Bom dia, pessoal! Hoje estamos com a nossa entrevistada de hoje, que é Eide Lamar. Eide Lamar, você poderia falar um pouquinho pra gente sobre a sua história e quem você é? Sim, então, eu nasci em 1917, sou inventora, atriz e fiquei muito conhecida pelo meu filme que eu fiz, que chama Êxtase. Ele foi lançado em 1937. Já fui casada 2 vezes. Infelizmente, meu primeiro marido quis destruir todas as cópias do meu filme, mas felizmente ele não conseguiu. E pelo meu segundo casamento, o meu marido ele era muito controlador, queria me manter em cativeiro e me obrigava a ir em reuniões nazistas. Então, Eide, você poderia falar um pouco pra gente sobre as suas descobertas e experiências? Sim, eu fiquei conhecida como a mãe do Wi-Fi, porque durante um dueto que eu tava tocando com o George Angel, eu criei uma invenção que ela tinha interferência de rádio. Por isso Wi-Fi entre aspas. Quando a gente estava tocando o dueto no piano, eu percebi que se o emissor e o receptor tocassem constantemente com a mesma frequência, eles poderiam transmitir as informações sem nenhum problema. Porém, o Conselho Nacional, ele impediu a minha invenção. Mas aí, depois de alguns anos, em 1962, ela foi aprovada, quando estava tendo a crise dos mísseis. Por isso, conhecida um pouco como a mãe do Wi-Fi. Eide, e por acaso você teve reconhecimento pelas suas experiências? Tive, mas depois de algum tempo. Só em 1997 eu fui reconhecida pela minha contribuição na ciência e a partir desse ano foram criadas realmente as conexões de Wi-Fi e outras tecnologias. Que bom! Muito obrigada, Eide. Obrigada, gente. A nossa segunda entrevistada de hoje é Cecília Payne. Cecília, você poderia contar pra gente um pouco sobre a sua história e quem você é? Claro, eu posso contar. Sou Cecília Payne. Eu fui uma das mais importantes astrônomas, cientistas e professoras que já existiram. Eu nasci no Reino Unido, mas fui pra Inglaterra para estudar e da Inglaterra fui para os Estados Unidos, porque onde eu nasci não tinha muita oportunidade de estudo, porque lá as coisas estavam começando a liberar e eu sempre fui apaixonada por astronomia, então eu não ia poder estudar o que eu queria lá. Eu me casei quando eu estava nos Estados Unidos, na época que eu fui viajar, estava no período pré-guerra, pré-Segunda Guerra Mundial, e aí eu conheci um rapaz que precisava de ajuda e refúgio para vir para os Estados Unidos, para fugir de onde ele estava, lá na Rússia, e aí eu trouxe ele para cá e a gente virou amigo, conversou e a gente se casou. Cecília, você poderia contar pra gente um pouco de onde nasceu essa paixão por estrelas? Claro, eu sempre fui muito apaixonada por estrelas e pelo céu e a galáxia em si. E um dia eu tava andando com a minha mãe, eu tinha 5 anos de idade por aí, e passou uma estrela cadente. Ela me explicou que aquilo vinha do céu e que era brilhante. Eu fiquei encantada e a partir daí eu decidi que eu queria fazer algo que envolvesse isso. Então, quando eu fui escolher uma profissão pra mim, eu lembrei muito desse momento. Porque falaram que eu teria que escolher uma coisa que eu amasse fazer, e era o que eu amava fazer. Nunca fui muito de ficar em casa ou parada. Eu sempre fui muito de estudar e buscar conhecer as coisas que eu não conhecia. Acho que o universo tem muito pra ensinar pra gente. Cecília, agora você poderia contar pra gente sobre as suas descobertas e experiências? Bom, como eu falei, eu fui pra Harvard, né? E foi lá em Harvard que, estudando um pouco mais, até para dar aula, eu consegui ter a oportunidade de estudar um pouco melhor dos espectros estelares. E com isso, eu descobri que a composição da Terra era diferente da do Sol, né? No caso do Sol era diferente da Terra, que é o que as pessoas achavam que seria igual, né? E aí eu comecei a estudar um pouco mais e eu descobri que alguns componentes, como o hidrogênio, são mais abundantes no Sol do que aqui na Terra. Descobri também que o hidrogênio é um dos componentes mais em excesso no universo, e eu também descobri um pouco sobre a formação das estrelas e um pouco da luminosidade e temperatura delas também. Mas é claro que não foram muito aceitas, e logo depois, outros cientistas que vieram depois de mim pegaram a minha ideia e se basearam um pouco, às vezes que visitavam a faculdade, e por algumas vezes eu comentava, ou então explicava para os meus alunos, e aí eles pegaram essa ideia e infelizmente os créditos não vieram tanto para mim. Mas em Harvard eu comecei a trabalhar lá em 1927
E depois de mais ou menos 25 anos, eu fui finalmente chamada de professora e comecei a ganhar o salário de professora, lá mesmo na universidade. Então, as oportunidades foram muito poucas para mim, mas eu não desisti, porque no final eu sei que eu consegui pelo menos um pouco e que o que eu descobri ia valer a pena e ajudou muitas pessoas. E para mim o que mais importa é isso, apesar de toda a dificuldade que eu passei. Você poderia falar pra gente um pouco sobre a sua formação? Claro, como eu disse, eu saí do Reino Unido e fui estudar na Inglaterra, né? E aí me formei na Universidade de Cambridge. Só que lá, diferente da época atual, eles não davam diplomas ainda para mulheres. Então eu terminei minha formação e não recebi um diploma, o que dificultou bastante para mim conseguir um emprego, né? Mas depois de um tempo eu consegui, quando eu fui para os Estados Unidos, depois disso, eu consegui uma vaga em Harvard, mas foi para auxiliar assistente. Não pude dar aula, apesar de ter licenciatura. E lá foi onde eu fiz minha descoberta, mas eu recebia muito pouco, pelo que eu merecia receber depois da formação completa que eu fiz. E eu não tinha direito a nada, só mesmo como uma assistente. Cecília, apesar da complicada trajetória, você poderia falar um pouquinho pra gente sobre o seu reconhecimento e se você teve algum? Sim, eu tive reconhecimentos depois de um bom tempo, depois de ter conseguido a vaga de professora, né? Ter sido aceita como professora em Harvard. Eles me deram um cargo de diretora dos estudos de astronomia da universidade. Eu fiquei muito feliz, porque depois de tudo eu consegui um cargo que eu sei que eu merecia, até um pouco mais depois de tudo, mas eu fico feliz por isso. E também fico contente de ver que, apesar de eu não ter tido reconhecimento quando eu precisava e merecia, apesar de tudo que eu passei, eu vejo que meus estudos ajudaram às descobertas e eu acredito que a gente ainda vai conseguir conhecer um pouquinho mais do universo, porque a física quântica ainda tem muita coisa a ser descoberta e a gente vai chegar lá ainda e vai ser muito incrível. Muito obrigada pela sua presença, Obrigada, Cecília. muito obrigada. E nós três juntos viemos aqui desejar a vocês Um feliz Dia das Mulheres. E dizer que vocês são capazes de tudo que vocês quiserem. Independente de qualquer circunstância ou momento, você consegue chegar onde você quiser, porque você pode.